Saudações, meu povo! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou ensinar para vocês, olha só, como que você vai fazer um agente de IA que escreve código em Python. Então nunca mais você vai escrever um código em Python. Nunca mais é muita coisa, né? Porque o agente de IA, na verdade, esse negócio de agente de IA está em desenvolvimento ainda, então tem muitos agentes que ainda não fazem muita coisa muito bem feita, não, porque os LLMs têm falha, na verdade, os Large Language Models, que são Gemini, GPT e afins, eles têm problemas. Então a gente consegue fazer isso hoje em dia. A gente consegue criar um agente de IA que faz tarefa pra gente. Então eu queria falar primeiro, isso aqui no vídeo, eu queria falar o que é um agente de IA. Então tem uma definição aqui, que é o sistema autônomo que percebe seu ambiente, toma decisões com base em objetivos definidos e executa ações para atingir esses objetivos. Então a gente tem um agente, um sistema que ele consegue perceber seu ambiente, toma decisões com base nesses objetivos, que a gente vai definir para esses objetivos, a gente define o objetivo para a gente, ele pega as variáveis de ambiente que ele tem, o ambiente em si também, que ele tem integração com certos ambientes virtuais, e ele consegue criar ações para poder atingir esses objetivos. Então tipo assim, um nível a mais da inteligência artificial, um desenvolvimento a mais da inteligência artificial que a gente tem hoje. Então, tipo assim, esse agente normalmente ele vai ter como interface um Large Language Model, que é o GPT, o Gemini, o Llama, e ele vai usar essas ferramentas para se conectar e vai usar algumas ferramentas para se conectar com o ambiente. Então, tipo assim, ele vai pensar por meio de um LLM e vai executar as tarefas por meio das ferramentas que a gente usa para conectar com o ambiente. Então a gente pode criar agentes que criam arquivos, que enviam e-mails, que processam áudio e muito mais. Então vai depender das ferramentas que estão disponíveis. Então você também pode desenvolver uma ferramenta para poder auxiliar um agente de IA a fazer uma coisa que você queira. Então qual que vai ser o fluxograma do nosso app que a gente vai criar hoje? A gente vai ter um AI Agent e esse agente de IA vai ter como ferramentas o Gemini, o Code Interpreter Tool e o FileWriter. Vou explicar cada um deles. Primeiro eu queria falar uma coisa. Você me pergunta, por que você não usa o GPT e sim o Gemini? Basicamente porque o agente ele se comunica com o Large Language Model por meio de API. Então, você precisa de pagar a API do GPT para você usar ele. E eu não quero pagar a, a, a API do GPT. Então eu uso o Gemini, que o Gemini ele oferece API gratuita. Então a gente vai usar o Gemini como nosso Large Language Model. E o que é isso aqui? Code Interpreter Tool e FileWriter? Nada mais a gente vai usar uma biblioteca em Python chamada CrewAI. Então a gente vai escrever um código em Python, o agente vai ser escrito em Python, né? Esqueci de falar isso. Então a gente vai escrever o agente em Python e ele vai criar código em Python pra gente, olha só que interessante. E as duas ferramentas que a gente precisa para fazer isso é um Code Interpreter Tool, que esse Code Interpreter Tool é uma ferramenta que possibilita o agente a rodar códigos em Python para verificar se o código que ele escreveu está correto ou não. E a gente tem também esse FileWriter. Esse aqui é uma ferramenta para o agente que possibilita o agente possibilita ele criar arquivos no seu computador, no diretório, arquivos de diretórios no seu computador. Então a gente, usando essas duas ferramentas aqui, é possível fazer esse agente como saída escrever código em Python para a gente. Então, basicamente, vamos para a prática agora. E vamos no VS Code aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou aqui em Open Folder e eu vou abrir a pasta desktop, que é basicamente minha área de trabalho. E aqui eu vou criar uma nova pasta. Aqui eu vou criar uma nova pasta, nesse ícone aqui, eu vou criar uma nova pasta chamada agente.
agente. E aqui dentro dessa parte, aí eu vou aqui de novo em File Open Folder. E vou desktop e vou criar, e vou entrar na pasta agente. Vou abrir a pasta agente. Aqui dentro a gente vai criar nosso código. A primeira coisa que eu vou fazer é, é criar um virtual environment para o Python. Então eu vou aqui em run terminal, como é que fala? Não é terminal e new terminal. Lembrando que esse tutorial eu estou usando Linux, tá? Então Ubuntu para ser mais específico. Então tudo que eu vou fazer aqui é para Ubuntu. Eu vou criar um virtual environment no Python, para mim não ter que instalar essas bibliotecas tudo no meu Python que está instalado no meu computador. Então eu vou criar, é como se você fizesse uma cópia do Python dentro da sua pasta que você está trabalhando, para você não se instalar qualquer, para você não ter problema de dependências e de versões. Então eu vou aqui Python 3 m venv e vou chamar esse virtual environment de v0. Beleza, tá aqui. Eu vou dar um ls aqui para mostrar as pastas e tem v0 aqui. Eu vou dar aqui, ó. Eu vou dar o comando para ativar o virtual environment agora. Source v0 bin activate. É assim que ativa no Linux, né? Se você estiver usando Windows, tem uma forma diferente de fazer isso. Só você procurar na internet how to active virtual environment on Windows. Aí você vai conseguir descobrir. Aí ativei. Agora, tudo que eu fazia agora no Python, eu estou fazendo dentro desse ambiente virtual aqui do Python. Então, eu vou dar um pip aqui, pip install crew AI, que é a nossa biblioteca que a gente vai usar para criar agência. Vou tomar um chazinho aqui. Ele está instalando aí. Beleza, acho que instalou, né? Outra coisa que a gente vai precisar instalar também, espera só ele, meu computador dar uma respondida aqui, né? O áudio pode estar um pouquinho ruim porque eu tô sem fone e o meu notebook tá rodando no máximo aqui da potência, então ele tá dissipando calor e o cooler dele tá em máximo aqui, por isso tá atrapalhando um pouquinho o áudio. E tem umas galinhas também cantando, um galo cantando ali. Mas no mais o áudio não tá tão ruim assim, não, né? Espero que não. So, let's go. Espera o terminar de instalar aqui que a gente vai instalar. Isso foi. Agora outra coisa que a gente vai instalar pelo pip é pip install crew AI underline tools. Crew AI underline tools. É isso que a gente vai precisar instalar aqui para poder rodar nosso código. Agora é só esperar ele instalar as dependências aí que a gente vai ter. Opa, instalou. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou File Open Folder de novo para ele reconhecer o Virtual Environment. Que aí a minha extensão do Python vai ter todas aquelas coisas bonitinhas de reconhecer por cor a biblioteca que eu estou instalando. Então eu vou em Open Folder aqui. Vou agente e Open. Que aí ele já vai reconhecer o Virtual Environment. Vou dar um ls aqui. E beleza, vou dar um clear aqui.
clear. So, now, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um arquivo. Lembra que eu falei que nosso agente vai comunicar com o Gemini por meio de API? Então a gente precisa de uma chave de API. Então você precisa ir lá no site da, do Google e pegar a sua API na sua conta. Então eu vou fazer isso na minha. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um arquivo aqui, ó, um arquivo .env de ambiente, de .env. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável chamada Gemini. Vai ser nesse estilo aqui, ó. Você vai criar em nome maiúsculo Gemini underline API underline key. E aí, aqui você vai colocar a sua API key, sua chave de API. Entre aspas aqui, você vai colocar, vai ser algo desse tipo aqui, ó. Deixa eu jogar no Google Gemini API key. Aí você vai. Aqui, ó, Gemini é aqui. Aí você vai vir em Google AI Studio. E aqui vai ter essa chave aqui, ó, Get API Key. Aí você vai conseguir pegar sua chave de API aqui. Aí você vai estar na sua conta do Google. Aí beleza, feito isso, você vai colar sua API Key aqui no arquivo .env. Eu não vou mostrar a minha API para vocês não usarem, né? Senão vocês vão começar a usar a minha API. Vocês vão copiar e colar a minha API. E a primeira coisa que eu vou fazer, e outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um arquivo principal main.py. E aqui a gente vai escrever nosso código. Não é um código muito complexo, é só algumas linhas de código. E dá para fazer um agente de forma bem simples no Python usando a Creo AI. A Creo AI ela possibilita que você faça vários agentes para trabalhar junto. Hoje a gente vai criar só um, mas ela possibilita que você faça vários. Que você um delega a tarefa por outro, cada um se especializa em alguma coisa e coisas do tipo. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar essas coisas aqui, ó. A gente vai importar. Aí tá vendo que já ficou colorido? Por isso que eu abri a pasta aquela hora. Porque ele reconheceu que já tem o Creo AI no Virtual Environment. Aí a gente vai importar agente, task, Creo e process da Creo AI. E outra coisa que a gente vai ter que importar é from Creo AI Tools. A gente vai ter que importar aqui que eu vou explicar um pouquinho, quer ver? A gente vai ter que importar das ferramentas, a gente vai importar tanto o Code Interpreter Tool quanto Firewriter Tool, que são as duas ferramentas que eu disse lá na nossa apresentação que a gente iria usar. Então, deixa eu voltar na apresentação lá. Aqui, isso. Eu disse aqui que a gente iria usar o Code Interpreter Tool e o Firewriter Tool, lembra? Então, essas são as duas principais ferramentas que a gente vai ter que usar para poder criar arquivos e para poder interpretar os códigos que nossa agente vai criar. Então, deixa eu voltar para o VS Code aqui. Beleza. Aí, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que criar uma variável chamada LLM. E essa variável, na verdade, desculpa, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instanciar as duas ferramentas. Aqui eu instanciei o Code Interpreter Tool e chamei ele de Code Interpreter. E aqui eu também vou instanciar o nosso Firewriter Tool. Beleza, instanciados os dois, a gente vai criar uma variável chamada LLM.
verdade, a gente precisa importar mais uma coisa aqui que eu esqueci. From CrewUI importa LLM. A gente vai precisar instanciar também o Large Language Model que a gente vai usar. From CrewUI import LLM. From CrewUI import. Ele já reconhece tudo. LLM, beleza. Aí eu vou criar uma instância de LLM aqui também. LLM, eu vou chamar de LLM. É igual a LLM. E qual que vai ser os atributos desse LLM? Eu vou usar um modelo do Gemini Flash, que é a versão gratuita. Tem outras versões gratuitas também, mas a gente vai usar aqui o Gemini Flash. E o Temperature 0.7. Beleza. A gente criou a instância da LLM. A próxima coisa que a gente vai precisar fazer é criar o agente. Agora a gente vai criar o agente no coisa. Primeiro eu vou criar um agente, então vou chamar de Programmer Agent, de Programmer underline agente. Para adiantar, eu só vou colar aqui. Programmer Agent, então vou criar um agente e ele vai ter como parâmetros a principal tarefa, a principal role dele vai ser um programador Python. Isso aqui é muito importante porque é aqui que você define o que o agente vai ser, o que ele vai fazer. Então, o objetivo dele vai ser escrever e executar Python para resolver problemas. E a backstory dele vai ser um expert Python, um programador Python bem experiente, um expert que pode criar código eficientemente para poder resolver problemas. E quais são? E aqui também a gente tem que colocar como parâmetro as ferramentas que ele vai usar. Que é o Code Interpreter, que é a ferramenta que vai possibilitar ele interpretar códigos em Python, e FileWriter Tool. Lembrando que esse Code Interpreter ele só interpreta códigos em Python. Então, inclusive, acho que mais pra frente o pessoal da CrewUI é open source. A equipe deve deve melhorar isso aqui para interpretar outro tipo de código também, como JavaScript, enfim, Java, enfim, e talvez interpretar linguagens de marcação também, como HTML e CSS. E também a gente vai colocar como ferramenta o FileWriter Tool. Que é para ele criar arquivos. E qual que vai ser o pulo do gato aqui? A gente vai criar... o próximo passo aqui também é criar uma tarefa pro agente. E qual que vai ser a tarefa? Aqui em descrição da tarefa, a gente vai colocar aqui para ele escrever uma função em Python para calcular a série de Fibonacci, a sequência de Fibonacci até o 10º número e printar o resultado. Aí, em Expected Output, a gente vai colocar que a gente quer que ele crie uma pasta chamada app com um ou mais arquivos de Python que contém a solução para o problema. Aqui você poderia colocar para ele, a gente vai alterar esse parâmetro aqui na hora de rodar o código e vocês vão notar o que vai acontecer. E outra coisa que a gente vai precisar fazer é criar basicamente uma crew, que é meio que um fluxograma da CrewUI que possibilita esse agente eles trabalharem junto, um delegar a tarefa para o outro e assim por diante. Então os agentes que a gente vai usar é o agente Programmer Agent, aqui, igual eu falei, a CrewUI possibilita que você use vários agentes. Você poderia colocar uma vírgula aqui, adicionar mais um agente, criar outro agente aqui em cima. Aqui em tarefas a gente vai colocar a coding task, verbose igual a true, e para processar a gente vai colocar sequencialmente. Não tem, na verdade, isso aqui nem ia precisar, porque no sentido de não tem mais de um agente para processar sequencialmente. Um passa para o outro passa para o outro e assim por diante. E por fim a gente vai procurar um resultado, vai instanciar um resultado aqui
para a nossa tarefa. Então, basicamente, nosso código é esse. Tá vendo que não é um código muito complexo? A QI é bem simples para usar. Eu tô fazendo aqui, eu tô copiando eu tô alterando meu arquivo.env aqui para colocar o, a minha chave de API aqui certinho, para vocês não, sem que vocês vejam, né? Vocês não usar minha API. Beleza. Fiz isso. E agora, o que a gente vai fazer? A gente acho que nessa bagunçada toda aí, eu vou ter que ativar o virtual environment de novo. Source v0 v0 bin coisa slash activate. Beleza. Dá um clear aqui. Eu vou rodar o código agora. Python 3. Lembrando que, ó, o que a gente espera? O que a gente espera? Expected output. Eu vou esperar que o agente ele vai criar uma pasta que contém a solução para o problema, que é a sequência de Fibonacci, né? Até a 10ª sequência. Então, eu vou rodar o código aqui. Python 3 main.m main.py. Deixa eu primeiro salvar ele aqui, né? Salvar. Porque não rodou porque não tem nada, né? Salvei, beleza. Aí, ó, começou a rodar. Ele usou. Ele usou. Vamos ver aqui rapidinho o que aconteceu aqui. Ó, Creo, executing started. Então, tem um ID, beleza. E o nosso agente Python Programmer analisou a tarefa aqui e o agente começou. Tem um problema aqui que não para ele usar aquele código interpreter tool, ele precisa do Docker. Eu tenho até o Docker instalado aqui, mas tem um probleminha aqui para rodar o Docker. E até falou isso aqui, ó, Docker installed but not running inaccessible. Se não rodar o código de vocês, pode ser isso, que você não tem o Docker instalado. Então, acabou que ele usou aqui, ó, executou o código interpreter uma vez aqui. Aí o pensamento do agente programador aqui, ó. Ok, eu tenho que criar uma função em Python que calcula a sequência de Fibonacci até o 10º número e printar o resultado da sequência. Eu vou startar eu vou começar escrevendo o código em Python e usar exatamente usar o file writer tool to save in the file name fibonacci.py inside the folder name app. Então foi isso que ele fez. A gente pode ver aqui, ó, que antes não tinha essa pasta app aqui. Ele criou a pasta app. Se você voltar ao vídeo, você vai ver que não tinha. E no momento que eu executei o código, ele criou a pasta app. E tem a função certinha, criou a função. Aí ele usou o Code Interpreter Tool, usou o File Writer Tool e falou assim, agora que eu tenho o código e o resultado, eu vou usar o File Writer Tool para criar a Fibonacci.py inside the app folder. Então ele criou um arquivo chamado Fibonacci.py dentro da pasta app. Aí ele criou content successfully written to app / Fibonacci, ou seja, ele criou o app Fibonacci. E aqui o final enter dele, a resposta final dele, ó. Ele criou a função que recalcula a sequência de Fibonacci e ele foi lá e conseguiu criar a função e criou uma pasta app. Ele usou as duas ferramentas que eu instanciei para ele e criou pra gente a pasta. Então eu vou aqui em app e Fibonacci.py. Então tá aqui, ele criou a função def Fibonacci e recebe um número n.
Ele criou uma lista vazia, criou duas variáveis auxiliares A e B, criou um for aqui e, 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 e foi e conseguiu escrever. Então o que a gente vai fazer? A gente vai rodar agora esse código para ver se funcionou. Vou dar um ls aqui, vou dar cd app e vou rodar python 3 fibonacci.py. Então olha aqui, ó, ele conseguiu, ó, ele retornou a sequência de Fibonacci do jeito que a gente pediu, que foi aqui. Deixa eu fechar aqui o ponto .env para não abrir de forma acidental. Aí a gente pediu para ele aqui, a gente pediu para ele para aqui, ó, write a Python function to calculate the Fibonacci sequence up to até o 10º número e printar o resultado. Foi isso que ela fez, ó. O Fibonacci.py, ele calcula a sequência de Fibonacci e resulta o Fibonacci até até o 10º valor. E tem um print do result aqui. Então, isso é que a função fez. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Então, a gente criou um agente em Python, um agente de IA que escreve código em Python pra gente. Então, se você coloca aqui, se você mudar esse código aqui e colocar, por exemplo, escrever um código em Python que faz qualquer coisa, ele vai, dependendo, é claro que quanto mais complexo o código, mais difícil vai ser para o LLM entender e afins, buscar informação. Mas aí você pode usar outras ferramentas também, como pesquisar na internet, com outra ferramenta. Mas o fato é que ele conseguiu criar para a gente um código dentro da pasta app. Se a gente mudar aqui, ó, folder app, eu poderia mudar aqui, ó, em vez de pedir para criar uma pasta chamada app, eu poderia, em expected output, eu pedi para criar um app, um negócio chamado um arquivo, a file app.py with the solution to the problem. Solution to the problem. Em vez de ele criar dentro da pasta app, ele vai criar um arquivo app.py com a solução. E é interessante porque ele vai usar do jeito que a gente pedir, ele vai usar pra gente essa FileWriter Tool aqui. Então dessa vez ele vai usar o FileWriter Tool para escrever um arquivo app.py. Deixa eu rodar aqui. Deixa eu dar cd.ponto, ls e vou rodar python 3 main.py. Ele vai fazer o mesmo raciocínio de novo, vai usar a API do Gemini, vai pensar como que eu posso usar essas ferramentas. Beleza, aqui ó, agora a gente já tem o arquivo app.py com o código de Python que a gente quer. Então basicamente é isso, a gente criou um agente de IA novamente, que dessa vez ele criou o código em Python pra gente para resolver esse problema. Só que dessa vez do jeito que a gente quis, né? Que eu pedi ele para criar agora dessa vez um arquivo chamado app.py com a solução. E que tá o arquivo app.py com a solução. Então essa é uma forma de criar um agente IA de forma simples que resolve alguns problemas simples. Pode ser que se você pedir para criar por exemplo, desenvolva para mim um app em Django, pode ser que ele vai bugar, não vai entender e não vai fazer, porque é uma tarefa complexa. Aí você pode pensar em criar mais agentes, pedir para colaborar, enfim, pedir, por exemplo, criar vários agentes e estruturar eles de forma com que uma equipe de desenvolvedores DevOps e pedir para criar um aplicativo web, só que aí é mais para o futuro mesmo, porque a gente vai precisar de uma file interpreter, de um code interpreter tool que rode outras linguagens de marcação, como HTML, CSS, e outras linguagens como JavaScript. Mas é isso, basicamente o vídeo que eu quis trazer para vocês é esse. Se você gostou, não deixe de se inscrever no meu canal. Vou tentar trazer mais vídeos como esse, sobre agentes, sobre IA e outros treinamentos também.
E obrigado por assistir esse vídeo. Até mais.